Aleluia. O nosso assunto hoje é esse que está aí. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Existem algumas coisas na Bíblia que as nossas traduções não são lá muito boas na tradução. Elas nos desviam um pouco. São coisas pequenas que nós podemos pensar assim, mas isso não faz muita diferença. Mas faz uma diferença tremenda. Deixa eu dizer, por exemplo, uma das coisas que faz muita diferença da maneira que você entende. A primeira cartinha de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando nós lemos essa palavra aí, nós vemos um advogado. E nós pensamos em termos de Jesus ser o nosso advogado, da maneira que hoje um advogado é um advogado, certo? Nós sabemos como é um advogado. É o que vai, se é de defesa, é o que vai defender perante o juiz. Vai falar com o juiz, vai argumentar com o juiz, vai provar para o juiz, vai fazer esse tipo de coisa. Mas no original grego, essa palavra advogado é conselheiro. A palavra que está aí. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu nunca vi isso. Mas aqui nos Estados Unidos eu vi também os advogados sejam chamados de counselors, de conselheiros. Né? Eu já ouvi na corte, eu sempre vou, às vezes, para traduzir para pessoas, ok? Acompanhando as pessoas. E eu já vi sendo usada essa palavra. Mas ainda usando essa palavra, a ideia não é exatamente a ideia que Deus queria dar quando escreveu esse texto. Por exemplo, se você for em Isaías, capítulo 9, versículo 5, você vai ler lá uma frase interessante sobre Jesus. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será. Aí começa a dizer o nome dele. Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro. Está lá no Velho Testamento a palavra conselheiro, príncipe da paz. Ok? Se todavia se pecamos, temos um advogado. Então qual é o sentido dessa palavra advogado que hoje nós temos equivocado na nossa cabeça? O sentido é o seguinte: aqui está Deus no trono, aqui está Jesus. Aonde que a Bíblia diz que ele está sentado? À direita do Pai. Muito bem, vocês sabem a Bíblia. Aqui está o Pai, aqui está Jesus à direita dele, e aqui estou eu, o pecador. Então eu cometo um pecado e existe o diabo, que é o acusador. Ele acusa a gente. Então ele vai perante Deus para me acusar. Ele diz, olha, o João lá, esse seu filho, ele fez isso. E na maioria das vezes o diabo está certo. Porque nós pecamos. E aí então ele me acusa perante o Pai. Aí Jesus é o meu conselheiro, o meu advogado. Qual é o processo nessa corte de Deus para o meu perdão? O processo é o seguinte: o pai, quando o diabo faz toda a acusação, o pai vira para o filho e pergunta, o que eu faço com o João? E o filho responde, paguei o preço até o último sopro de vida dele. Está pago, eu paguei na cruz. Quando eu disse, está consumado lá na cruz, é que não tinha mais nada para ser feito. O preço foi pago. Então o meu conselho para o senhor é, manda esse cara achar o caminho dele, e o João é filho. Ele é limpo pelo meu sangue, ele é comprado, redimido pelo meu sangue. Olha a diferença desse conselheiro para o outro conselheiro, para o nosso entendimento. Então assim nós entendemos também, temos o assunto da fé, que nós temos o mesmo tipo de entendimento. Algumas traduções nos despistam quanto ao que realmente seja a verdadeira fé. Então hoje o meu assunto com vocês é, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Agora presta atenção. Uma coisa, eu viver pela fé no Filho de Deus, isso é uma coisa. Outra coisa, eu viver pela fé do Filho de Deus. Quando eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu estou vivendo pela minha fé nele. É isso que eu estou dizendo, ok? Quando eu vivo pela fé do Filho de Deus,
eu estou vivendo pela fé dele. Sabe? Eu quero começar essa palavra dizendo para vocês a razão por que a nossa vida vitoriosa não é vitoriosa, e ela precisa ser, porque Deus nos deu tudo para termos uma vida vitoriosa. No domingo anterior, 2 domingos atrás, eu falei por que a nossa fé falha. Agora eu quero continuar falando nesse assunto. Não existe vida cristã vitoriosa sem fé. A razão pela qual muitas vezes vivemos uma vida que não é vitoriosa está no fato de não entendermos a diferença de fé natural, que é a fé humana, e fé sobrenatural, que é a fé de Deus. Fé natural é um tipo de fé que deu para mim, que Deus deu para mim, para você. Essa é a fé natural. É uma fé que está em nós por nós mesmos. É uma fé que começa de mim, começa em mim. É uma fé minha. Então, eu creio ou eu não creio. É uma fé que está ligada principalmente à nossa alma, aos nossos 5 sentidos. Ok? Nossa visão, nosso gosto, nossa audição, nosso cheiro, nosso tato. Aqui eu tinha um irmão, ele nunca chegou a vir na igreja, veio algumas vezes, nos ajudou até aqui na nossa construção aqui, quando estávamos trabalhando. E ele dizia assim: eu quero crer em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu para muita gente, e eu quero crer nele, mas eu quero que ele apareça para mim. Eu quero ver Deus. Porque ele me perguntou, Deus pode aparecer ou não? Eu falei, Deus é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode aparecer. Agora ele pode não querer aparecer para você, porque ele é Deus. Então, essa fé que ele estava tentando manifestar, o que ele queria ter, era uma fé natural. Era uma fé que vinha pelo ver. A Bíblia diz que nós, os cristãos, não andamos por vista. Nós não andamos por vista. Nós não andamos pela nossa audição, pelo que simplesmente ouvimos. Nós não andamos pelo nosso tato. Essa fé natural é dada para todas as pessoas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de fé natural. Você nunca sentou nessa cadeira, na terceira cadeira aqui na frente. Mas você é capaz de se levantar daí, de qualquer lugar, e vir e sentar nessa cadeira sem medo. Por quê? Porque você vai olhar, essa cadeira tem 4 pés, essa cadeira está firmada sobre uma estrutura de ferro. Então, da onde veio essa fé? Do que você viu. Ela começou em você. Ok? Ela começou em você. Então, ela é uma fé natural. Você entra num avião, né? E você não tem nenhum medo de voar, porque você está crendo que o piloto é um bom piloto, ele vai levar você onde deve. O avião teve a manutenção, você crê que ele teve toda a manutenção, que ele tem um combustível, que o piloto tem um copiloto para ajudar no caso de emergência, e você então tem essa fé pelo que você sabe, as coisas naturais. Algo que vem de você, algo que o homem fez. Essa é a fé natural. Agora, o grande problema nosso é que se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos de novo, não há como ter nascido de novo e não ter a fé de Deus. Não existe. Agora, aonde está o problema então? O problema está que na hora de exercitar a fé, nós misturamos esse negócio, tudo numa bola só, numa massa só, e aí ficamos confusos sobre a fé natural e sobre a fé sobrenatural. Qual é a coisa que começa em nós, qual é a coisa que não começa em nós? Nós dizemos, por exemplo, ó Senhor, me ajude a crer. O que eu estou dizendo? Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a crer. Isto é, uma coisa que começa em mim, para mim poder ter. Mas a fé sobrenatural, e eu quero gastar mais tempo nisso, não é uma fé que vem de vocês. É uma fé que vem de Deus. Gálatas 2:20 nos diz uma coisa muito interessante. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, e como é que diz aí o resto? Vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe como é que está isso aí no grego? Eu vivo pela fé do
Filho de Deus. Do Filho de Deus. Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, olha só, a fé do Filho de Deus é uma fé de Jesus. E eu ando pela fé que ele tem. Veja o nosso entendimento desse versículo como é enganoso. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Ué, se você não vive, como é que você vive pela fé no Filho de Deus? Você não vive. Você não vive. Por isso que o correto desse texto, e lá no original grego, é eu vivo pela fé do Filho de Deus. É a fé que Deus me deu, e ela está na pessoa de Jesus, ela vem pelo Espírito Santo, nós vamos ler daqui a pouco. Então eu vivo por essa fé, que vai se manifestar no meu espírito. Não é uma fé que eu vou crer. Então às vezes nós ficamos esperando, tentando crer, e a coisa não funciona muito bem. Então o problema da nossa falta de vida vitoriosa está no entendimento, que eu falei 2 domingos atrás, de quem nós somos, de quem Deus é e do que é fé. Às vezes nós estamos entendendo fé do ponto de vista natural, não do ponto de vista espiritual. Então eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ok? Se você está crucificado e já não vive, então como é que você vive pela fé no Filho de Deus? Você já não vive? Tem que decidir, vivo ou não vivo? Mas a gente tem uma dificuldade de entender, porque a nossa Bíblia, a tradução da nossa Bíblia, nos despista. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então eu, quando estava fazendo o meu curso de teologia, eu cheguei na época de estudar grego, né? Estudei grego e hebraico, um curso de 5 anos. Nossa! Os cursos de teologia são 2 anos hoje, 3 no máximo. E quando eu cheguei para estudar esse dito grego, e me deram o sílabus, né, que é o negócio, a linha que a gente vai seguir do estudo, eram 400 horas. Aí eu quase pirei e falei, que faculdade é essa? 400 horas de grego. E ainda o grego é o grego da Bíblia, que se chama grego koiné, que é o grego comum do tempo da época de Jesus, que já não se fala mais na Grécia. É um grego só para a Bíblia. 400 horas. Eu disse, não é possível. Não é possível. E hoje eu vi que é possível. Por quê? Eu fiquei assim, é demais. Hoje eu vejo que se tivesse mais algumas horinhas, teria sido bom. E ainda mais no meu tempo. No meu tempo, você não tinha as coisas que você tem hoje na internet. Hoje, se você quiser estudar esse versículo de Gálatas 2:20 na internet, você vai no interlinear, tem a tradução em cima e o grego embaixo, você vai nos dicionários, você vai em toda parte. Eu, por exemplo, fazia muito tempo que não mexia com isso, fui dar uma olhadinha e nos dicionários, nos melhores deles, diz a fé de Deus. Não é a fé no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus. Está lá no grego. Então, hoje você tem essas coisas, no meu tempo não tinha, né? Hoje, praticamente, eu me lembro que teve um tempo que eu tinha um Novo Testamento grego, pequenininho, eu andava com ele no bolso e eu ia ler para as pessoas, a Bíblia eu lia no grego, direto. Hoje nem lembro, se eu for fazer isso, estou morto. Mas, porque a gente não usa, né? Mas ainda lembro o suficiente para poder fazer uma boa pesquisa e para saber o que é o que. Então, se você crê que você tem que viver pela fé no Filho de Deus, você está com um problema. Você está com um problema. Aonde que está o teu problema, Marquinhos? Se você crê que você deve viver pela fé no Filho de Deus, eu te digo onde está o teu problema. Está no mesmo lugar que está o meu, que está o problema de todo mundo aqui. Sabe qual que é o problema? Porque às vezes eu estou com fé e às vezes eu não estou com fé. Às vezes eu consigo crer, às vezes não consigo crer. Então, se eu for basear a minha fé, eu viver pela fé no Filho de Deus, eu estou morto. E a Bíblia diz que eu estou morto. Então, morto nem crê, pode crer. Nem crer, pode crer. A fé
A fé sobrenatural, que é a fé que você nasceu de novo, que você recebeu Jesus no teu espírito, é uma fé que não há em você, que veio de Deus. E veio de Deus por meio de Jesus em você, por meio do Espírito Santo em você. E ela é sobrenatural. Cada vez que essa fé se manifesta, essa fé se manifestando lá no teu espírito, não na tua alma, e ela está se manifestando pela vida nova que Deus colocou em você. Ela não é tua naturalmente, e ela está se manifestando, e ela então vai se manifestar pela tua alma, pelo teu corpo, e aí você vai fazer coisas. Efésios capítulo 2, vai lá na tua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse versículo está falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Já viu morto crer? Não existe como. Mas ele nos deu vida mediante Jesus. Então, tudo que nós ganhamos de Deus... Gente, abre um parentezinho aqui sobre essa história de fé, que você precisa aprender uma coisa e tem que ter essa coisa na tua mente todas as horas, porque a gente tende a esquecer. Toda oração que você fizer a Deus, só tem uma resposta de Deus: o Filho, Jesus. Se você diz assim, ai Senhor, me cura, a Bíblia vai responder, meu Filho é a cura. Se você disser, ai Senhor, me abençoa com provisão, Deus vai responder para você, já te abençoei, meu Filho é a provisão. Qualquer oração que você vai fazer, a resposta de Deus para você é o Filho. Por quê? Porque tudo está no Filho. Ele fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele é o centro, mas nós tiramos Jesus do centro e sutilmente nos colocamos a nós mesmos. Senhor, me abençoa para que eu consiga isso. Como se eu fosse conseguir pela minha força e Deus vai abençoar a minha força. Deus vai ser a força em mim que vai conseguir aquilo. Eu vou conseguir, mas não eu. Deus em mim. Entenderam? Essa é a diferença. E é uma diferença sutil, mas muito grande. É uma diferença que vai fazer a diferença entre a vitória e a derrota na vida cristã, se nós entendermos bem. Então veja o versículo 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora pergunta, o que é dom de Deus? Dom é uma dádiva. O que é dom de Deus nesse versículo? Duas coisas, graça e fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça e fé. Isso não vem de vós. Não foi você que creu. Deus colocou a fé no seu coração. A fé do Filho de Deus no seu coração. E aí você creu. E quando você creu, você estava manifestando uma qualidade do Filho de Deus. E você se tornou filho de Deus. Então, nós lemos a nossa Bíblia com um óculos errado. A nossa Bíblia tem que ser lida com óculos azul, nós estamos lendo com óculos vermelho. E enxergamos outra coisa, lemos outra coisa, entendemos outra coisa. Amém? Então, a vida sobrenatural, a vida de fé, tem que ser vivida pela fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus nunca vai falhar. Nós vamos ver aí mais para frente alguns textos dizendo isso, que você nunca vai falhar por causa da fé do Filho de Deus em você. Nós vamos ver que você todas as coisas pode, porque Jesus é o que pode em você, por meio daquele que me fortalece. Mas daí você entende, ele está fora de mim, me fortaleceu, então eu virei o Sansão. Não. Ele através de você. É uma diferença muito grande entre você e ser ele. E sabe, essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Essa é a grande diferença. É que todas as outras religiões são conceitos, são princípios. O cristianismo é uma pessoa.
a pessoa de Jesus. Entende? É a pessoa de Jesus. Não é um conceito. Então qual é o problema do cristianismo hoje? Ele virou uma filosofia cristã, em que a ação é a minha. Quando a Bíblia diz a fé sem obras é morta, nós entendemos que eu tenho que fazer alguma coisa, um entendimento errado. Porque se eu tenho que fazer alguma coisa, nós deixamos aqui Jesus do lado e eu vou sair fazendo alguma coisa como uma filosofia na qual eu creio. Mas se Jesus sai fazendo alguma coisa em mim, olha o tamanho da diferença. Então é diferente ser você ou ser Jesus. Então aí diz nesse texto que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós. Da onde que vem? De Deus. É dom de Deus. Ok, vamos para mais um texto. Eu quero andar aqui para não terminar muito tarde. Tito capítulo 2, o livrinho de Tito, né? Lá mais para frente, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso quer dizer o seguinte, que a graça de Deus, na pessoa de Jesus, se manifestou a todos os homens. Como é que isso funciona? É muito simples, você sabe de cor, mas a nossa linha de pensamento tá meio corrompida, faz assim, ó, vai aqui, vem aqui, vai ali, não é straight. Eu estou fazendo um estudo com o pessoalzinho nosso, algum pessoalzinho nosso da liderança, sobre teologia sistemática, e estou ensinando essas coisas, que tudo vem de Deus e tem que voltar para Ele. E se a coisa que você está pensando não tiver de acordo com o caráter de Deus, está pensando errado. Certo, Marquinhos? É isso que o Marquinhos está aprendendo. Então agora presta atenção aí. Como é que a graça de Deus se manifesta? Você sabe de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Quando diz mundo, lá está dizendo todas as coisas, todas as pessoas. Que deu o seu Filho unigênito para quem? Para o mundo. Para o mundo. Para que eles possam ser salvos. Vê, para que todo o que nele crê. Então Deus deu o Filho unigênito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus amou o Lázaro, irmão de Marta e Maria, ou não? Ixi, muito. Né? Agora presta atenção nisso. Um dia o Lázaro morreu e foi sepultado, certo? Mandaram um recadinho para Jesus, Jesus demorou e aí ele veio. Agora presta atenção nisso. Aí quando Jesus chega, Lázaro fazia 4 dias que tinha morrido. 4 dias, já estava podre. Aí as meninas reclamam, bababá, você pode ler lá na Bíblia, e chega no ponto que Jesus diz, tire a pedra. As meninas disseram, não, cheira mal. Aí Jesus disse, eu não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus. E aí eles tiram a pedra, e Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora. E a minha pergunta para você é essa, qual era a possibilidade de o Lázaro vir para fora? 0. Já viu um camarada decompondo, ouvir alguma coisa? Então, ele não tinha nenhuma condição. O que foi que aconteceu? É que a palavra, e nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, é que a palavra de Jesus, que saiu da boca dele, e foi lá no Lázaro, que estava podre, e entrou nele, gerou vida nele, gerou fé nele, e ele sai lá, parece uma múmia, todo atado com faixas, porque era assim que sepultavam. Aí Jesus diz, desate, para ele poder ir. E esse desate, é isso que eu estou querendo fazer com você hoje. Desatar você. Desatar em termos do teu entendimento do que seja fé. E de como você anda pela fé. Para que você possa ir e ter uma vida vitoriosa. Você possa saber que não é sobre você. É sobre Jesus em você. Que não é uma causa, é uma consequência. E nós vamos ver umas coisas bem interessantes aí mais para frente. Mas vamos andar um pouquinho mais. Crer no invisível, crer antes que exista. Veja o Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vai lá para nós, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Não só fatos que não se veem, mas fatos que ainda não aconteceram. Porque a fé é a fé de Deus. Nós vamos ver os versículos mais para frente que vão mostrar isso claramente. Então, a fé sobrenatural é crer no invisível, antes que exista. Romanos 4, versículos 16 e 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa a toda a descendência, está falando do Abraão, não somente a que está no regime da lei, Israel, mas também a que está na fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, é o pai da fé. Versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Agora pergunta, o que esse texto está falando? Esse texto está falando do Abraão e da Sara. O Abraão tinha 100 anos, a Sara 90 anos, ou 101 anos, o Abraão. Ele já estava lá no 100 pelo menos. Então, ele já não existia mais a possibilidade nele de ser pai. Muito menos de Sara, que tinha sido estéril a vida inteira. Agora, com 90 anos, vai ter filho. Estéril a vida inteira. Então é isso que diz o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é a verdadeira fé. E essa fé, sabe quando vai vir de você? Nunca. Por isso a Bíblia diz, não vem de vós. É dom de Deus. Nunca virá. Então se eu esperar uma fé na qual eu vou crer, sabe quando vou ser vitorioso? Nunca. Aí talvez você está ficando confuso, mas pastor, então eu não preciso crer. Nós vamos resolver seu problema aqui mais para frente. Mas a tua fé vai ser um resultado da pessoa de Jesus em você. Não de uma atitude tua. Não de... Veja, às vezes a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Às vezes nós estamos querendo alguma coisa e tudo que nós temos que fazer é crer. Então nós vamos lá e nos ajoelhamos para crer, e nós oramos, e fazemos força para crer, e nada acontece. Porque eu não sou capaz de gerar essa fé. O que eu tinha que fazer é me mover na fé de Deus. E aí pronto. Essa fé que vivifica os mortos chama à existência coisas que não existem. Chama à existência coisas que não existem. Você se lembra de Elias? Elias perseverou na oração, mas era a fé de Deus nele. Ele estava orando, fazia 3 anos e meio que não chovia, ele sobe no monte e ele vai orar. Ora uma vez, nada. Ora outra vez, nada. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Por que teve que orar tanto? Ora mais uma vez e nada. De repente ele ora e diz assim, 3 anos e meio sem chover, aquilo estava azul. De repente ele pergunta para o discípulo dele, dá uma olhadinha. E na 7ª vez ele olha, vem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma coisinha de nada. Aí Elias disse, pronto, está feito. E mandou um recado para o Acabe. Acabe, teu carro era de cavalo, né? Carruagem, é tração nas 4. Mas é bom você sair daqui, porque nem com tração nas 4, daqui a pouco você vai conseguir sair. Porque vai chover tanto que você vai ficar atolado. Entenderam? E o Acabe vai. Pela fé você pode fazer chover. Como Elias. Pela fé você pode fazer com que o fogo, os amigos de Daniel que entraram na fornalha, não te queime. Mas não é uma fé que está em você. É uma fé que vem de Deus. Da tua confiança em Deus, de Deus, do teu Deus, é gerada nele. E aí se manifesta em você. Amém? Não é produzida em você. Vamos para frente. A fé sobrenatural não funciona do jeito humano. O que você acharia se eu colocasse aquela cadeira aqui na frente e deixasse ela assim, se equilibrando? Difícil, mas vamos imaginar que eu pudesse fazer isso em 2 pés. Se equilibrando em 2 pés. E eu dissesse para você, vem aqui, senta e relaxa. Não fica tentando controlar as coisas, não.
Hã? Você teria fé? Natural? Primeiro se diz, pastor, claro que eu não vou, o senhor está querendo me derrubar, vai fazer passar ridículo. Mas que tal a fé de Deus, uma fé gerada pelo Senhor, você tivesse essa fé gerada pelo Senhor, e você disse, eu posso sentar assim, porque Deus vai pôr, ainda que seja invisível, mais 2 pés nessa cadeira. E eu sento e vou fazer assim nela, e ela nunca vai cair. Qual a diferença disso para fazer chover? Nenhuma. Aí começam as nossas complicações, porque nós misturamos o que é natural, a fé natural e a fé sobrenatural. E daí nós chegamos em pontos da nossa vida que a coisa fica complicada. Porque Deus não faz as coisas do nosso jeito. Não funcionam do jeito humano. Gênesis 1:3, por favor. Nós estamos lendo o versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Se você ler outro versículo para frente, você vai ver que isso foi o primeiro dia. Vai um pouquinho. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre as trevas e a luz. Vai para frente. Chamou Deus dia, e esse foi o primeiro dia. Agora vai para o 4º dia para mim, que está lá no versículo, onde que está? 14. E disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, estações, para os dias e anos. Espera aí um pouquinho, espera lá. Deus criou primeiro a luz, para depois criar o luzeiro. Deus criou primeiro a luz, depois criou o sol. Depois criou as estrelas. Não é isso que o texto diz? Mas sabe por que eu e você não entendemos quando lemos o Gênesis? Porque a nossa cabeça está preparada, não está preparada para pensar desse jeito. Então nós temos que ter uma mudança de mente. O que o Romanos 12 diz para a gente? Temos que mudar a nossa mente. Porque Deus não funciona do jeito do homem. E para os dias, e vai no versículo 17. Só para a gente ver que dia que é esse aí. Ele vai falando, vai no versículo 17. E colocou no céu para iluminar a terra, e vai lá. 18. Para governar, viu que era bom, próximo. E houve tarde e manhã, de que dia? 4º dia. Ele criou a luz no primeiro, e os luzeiros no 4º. Você faria assim? Então as coisas de Deus não funcionam do nosso jeito. Elas funcionam diferente. E a grande confusão é que quando nós olhamos as coisas, nós medimos pelo padrão do entendimento humano. Do entendimento humano. E aí nós entramos em parafuso. Por quê? Porque você acha que Deus te deu a fé natural por acaso? Você acha que a fé natural que você tem, essa que você olha na cadeira e diz, está faltando 2 pés, não vou sentar aí nunca. Será que Deus te deu isso por acaso? Não. Deus te deu para você poder usar isso no teu dia a dia, ter consciência das coisas. Também. Agora, você acha que Deus quer que você fique nessa consciência? Não. Deus quer que você vá além. Deixa eu dar um exemplo agora. E eu não estou com esse exemplo. Por favor, se alguém se sentir assim, se sinta por sua própria conta. Porque eu não estou dizendo isso. Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não estou julgando. Vou dar um exemplo do vírus da pandemia que nós estamos. Gente, pela fé natural, por que você acha que eu tenho aqui, ó? Por que você acha que eu tenho aqui? O pastor João não crê. Claro que eu creio. Eu creio. E deixa eu só te dizer uma coisa. Eu creio e eu já peguei esse dito vírus e sobrevivi. Quase morri. Mas nunca vou morrer antes que seja o tempo de Deus. Porque Deus tem um propósito para mim. Opa, agora fiquei enganjado aqui. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um plano para mim. Agora, isso me exclui de eu ter que usar minha fé natural e me cuidar e fazer asepsia e fazer isso? Não. Agora, quer saber a verdade? Em algum ponto, talvez vai ter alguém que não vai pegar esse vírus em 4, 5 anos, mas esse vírus veio para ficar igualzinho da gripe. Em algum ponto você vai pegar ele. Entenderam? Então, temos que tomar um cuidado, mas vocês acham que temos que ficar nisso?
Não, você tem que crer que o teu Deus é maior. Que se por um acaso, não por tu ser relapso, não por não fazer o que você não deve, você pegar o vírus, Deus é o teu Senhor. Ele chama os mortos à vida. Ele chama as coisas que não são como se fossem. Então você tem que viver nessa fé, não nessa loucura que está aí no meio dos crentes. Eu não quero falar nem dos incrédulos, porque incrédulo não é base, mas crente é. Os crentes estão aí, muitos confinados nas suas casas, não saem de medo. Quando a Bíblia diz o amor lança fora o medo. Então, como é que você acha o equilíbrio entre essa fé sobrenatural e a fé natural? Você tem que achar isso. Porque se não achar, você vai ficar doido. Tem gente que não está morrendo de vírus, mas está morrendo de depressão. Não fica só na casa, fica naquele, vem aquele espírito de depressão, daí fica numa depressão tão grande que tem que ir no consultório médico, o médico manda para o hospital, pega o vírus lá e morre. Grande pergunta, como é que a gente faz esse balanço? Qual é o que tem prioridade? É o natural ou o espiritual? É uma pergunta, não estou respondendo a pergunta, estou fazendo a pergunta. Se alguém souber aí, me responde para mim. Me ensine. O que acontece é que, veja o que diz a Bíblia, aí em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8. Porque aí tem essa confusão que eu ilustrei com o vírus, com o Covid-19. Veja aí. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí eu leio, fica lá por favor. Aí eu leio esse versículo e disse, mas também, né, pois o Fabrício tem mais fé que eu. E eu entendo que é uma questão do quanto de fé que Deus te deu. Porque eu li ali segundo a medida da fé que Deus repartiu, e na minha cabeça eu entendo que tem várias medidas. Eu entendo que tem várias medidas. Uma medidinha menor, uma medidinha maior, uma medidinha... Agora eu quero perguntar. Será que tem várias medidas? A medida de Deus, a concha de Deus, para tirar a tua sopa da panela, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E não tem duas medidas, só há uma medida, é a medida da pessoa de Jesus. Só tem uma medida, é a medida da pessoa de Jesus. Então agora como é que eu entendo esse negócio? Duas coisas aí no versículo. Por favor, joga o versículo lá de novo. Porque pela graça que me foi dada, agora, mais graça para uns, menos para outros. Assim também, nós, enquanto muitos, somos membros de um só corpo e cada um membro dos outros. Está falando de quantidade? Não. Vamos, Romanos 12, 15. De quantidade no sentido de muitos membros, né? Mas não no sentido de um membro ser diferente do outro, ter mais importância que o outro. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. O que é que Paulo estava falando? Cada um pensa na moderação. Está falando dos diferentes dons que Deus deu segundo a graça. Ponha lá de novo. Que Deus deu segundo a graça. E ele começa a dizer, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, aí não está falando de medida de fé. Está dizendo para você exercer a coisa segundo a proporção da fé que Deus te deu. Mas não te disse que Deus deu menos para o cara da profecia, vai para frente. Se ministério, ministério deu Deus mais fé. Você tem que ter mais fé para ter dom de ministério do que para ter dom de profecia. Não é esse o ensino. Ou quem ensina, esmere-se no ensinar. Deus deu para o pastor João um monte, porque Deus deu dom de ensino. Não está falando disso. E nós vamos ver mais para frente como é que isso fica melhor explicado para você. Ok? Então, nós lemos a Bíblia e ficamos confusos, porque ficamos pensando em quantidade.
Agora vamos um pouquinho para frente aqui. Está falando dos dons. Mateus 10, 1 a 8. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. De onde vem a autoridade? De Jesus. Vamos para frente. Curai, ele disse, no versículo 8, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça dai, de graça recebestes, de graça dai. O que está falando esse versículo? Está falando o seguinte: como é que você pode fazer alguma coisa que estava na altura da fé de Jesus, sem ter a fé dele? Quero perguntar, Jesus curou leproso? Curou. Ressuscitou morto? Expeliu o demônio? Curou todo que é tipo de doença? Agora, como é que você vai fazer isso sem a fé dele? Agora, essa é uma ordem para todos. É uma ordem geral. E sabe, aí tem cristão com complexo de inferioridade porque não entende isso. Ele diz assim, frequentemente acontece comigo. A pessoa vai orar por alguém que está realmente muito doente, está desenganada dos médicos, e aí a pessoa liga para mim e diz, pastor, ore por essa pessoa. E eu pergunto, você já orou? E a pessoa diz, não. O que é que está acontecendo aí, nesse diálogo? Está acontecendo aí que essa pessoa pensa que eu sou melhor que ela, que tenho o que ela não tem. Essa é a mentira do diabo pela qual ele tem usado e atado a tua vida espiritual para não ser vitoriosa. Porque eu não tenho nada, zero a mais do que você tem. Eu tenho Jesus, o mesmo Jesus que você tem. Eu sou salvo pela graça, a mesma graça que você foi salvo. E o Espírito Santo está em mim, é o mesmo Espírito Santo. Não tem. Mas peraí, pastor, há diferença, mas nós vamos ver qual que é a diferença. A diferença sim. A diferença. Nós vamos ver essa diferença aí, ok? Qual é a diferença? Vamos lá, nós estamos aonde mesmo? No Mateus, né? Vai lá, João 14, 12. Escute isso aí. Hoje esse culto é um culto de ensino, aliás, todo culto é culto de ensino, né? Que a gente precisa aprender a palavra. 14, 12. Em verdade, vamos ler todos juntos aí, gente, agora sim, porque isso é para você. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Para quê? Porque eu vou para junto do Pai. Então, se você lê isso, e você ficar pensando que a fé é a tua fé, você nunca vai fazer isso. Obras maiores que a de Jesus. Mas se você ler isso e você entender que a sua fé é a fé de Jesus, e Ele está em você, existe uma possibilidade de que isso aconteça. Ok? Pode não acontecer, mas a possibilidade está aí. E já explico qual é a diferença entre uma coisa e outra, para vocês não ficarem confusos. Ok? Veja Mateus capítulo 17, versículo 15 a 20. Senhor, um homem que os discípulos, ele tinha um filho que caía no fogo muitas vezes, na água, levaram para os discípulos, o discípulo não puderam expulsar o demônio. Aí eles trouxeram para Jesus, compadece-te. E aí vai para frente. E ele disse, Jesus repreende o demônio e esse do menino saiu. Desde aquela hora ficou o menino curado. Próximo versículo. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular a mesma pergunta que nós fazemos, a mesma indagação que nós temos na cabeça, às vezes não fazemos a pergunta. Qual é a indagação? Por que motivo não pudemos expulsá-lo? Por que motivo? Vamos lá? Qual foi o motivo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então, peraí, tem fezinha menor, tem fezinha maior. Em termos de quantidade de fé, não.
Você vai entender o que Jesus está dizendo aí, já já. Por causa da pequenez da vossa fé. Agora presta atenção, o que Jesus está dizendo? Porque em verdade, vamos ler juntos, porque isso é muito importante. Vamos lá? Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. O que está dizendo? Está explicando a história da fé, que muitas vezes nós lemos e não entendemos. Sabe por quê? Jesus estava num lugar que tinha muita areia, em Israel, arenoso, ok? Ele podia ter pego assim um grãozinho de areia, posto na mão e dito, olha esse grãozinho de areia, se vocês tiverem fé igual esse grão de areia, vocês vão dizer para o monte, sai daqui e vai para o mar. Mas ele disse um grão de mostarda, sabe por quê? Porque o grão de mostarda é vivo. Você pode ter um grão de mostarda que fique na sua mão a vida inteira, apodreça e não produza nada. Mas se você pegar esse grão de mostarda e você pôr ele na terra, e você regar, ele vai nascer, e aí ele vai crescer, e a mostarda que Jesus está falando aí era uma árvore, né? No nosso estudo esses dias aí alguém pôs lá uma foto da mostarda, né, que Jesus estava falando, é uma árvore frondosa, não é hortaliça, igual a couve. Então, você vai pôr, essa árvore vai crescer, e ela vai ficar pequenininha. Mas ela vai crescer, porque tudo o que aquela árvore vai ter quando for grande, estava na semente. É o princípio da semente pelo qual Deus fez tudo. Então Deus te dá a tua fé como semente. Ah, mas agora qual é o problema que eu tenho pouca fé? Por falta de pôr a sementinha na terra, regar, deixar ela crescer, se tornar árvore frondosa, produzir fruto. Só por falta disso. Não é a quantidade de fé, mas, escute isso, não é a quantidade de fé que é dada, mas é o desenvolvimento da fé que você tem. Eu e você temos exatamente a mesma medida de fé. Exatamente a mesma medida de fé. Agora, você pode ter desenvolvido muito mais fé do que eu. Seu grão de mostarda pode estar com 2 metros de altura e o meu, um brotinho. Agora, volta lá o versículo, por favor. Presta atenção no versículo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e passa acolá. Gente, Jesus não está dizendo que enquanto o grão, a fé dele é do tamanho. Jesus está querendo dizer aí que se ele tem fé igual a um grão de mostarda, ele tem uma fé viva, que vai crescer, que não vai ficar sempre um grão. Sabe por quê? Porque se tiver fé igual a um grão, você não vai conseguir nada com essa fé. Mas se você tiver uma fé viva, igual a um grão de mostarda, tudo que tem para ela se desenvolver e você poder fazer que nada seja impossível, ela vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver e nada vai ser impossível. Não é uma questão de mais, da medida da fé, não é uma questão de mais fé. É uma questão de mais desenvolvimento da fé. Vamos dizer isso comigo? Medida da fé. Não estão crendo, né? Vamos lá de novo, todo mundo? Medida da fé não é uma questão de quantidade, mas de desenvolvimento do grão de mostarda. Pronto, entenderam, né? Então, ai pastor, por que eu não tenho fé? Desenvolve a fé. Você tem. No grão de mostarda está lá, inclusive as outras mostardas que um dia aquela árvore vai produzir. Se você pega um grão de milho e você olha para esse grão de milho, você tem um milharal. Porque é só você plantar, ele vai dar 5 espigas, 3 espigas, aí você colhe, planta mais aqueles, daí dá 300 espigas, aí você colhe, você tem um milharal com 1 grão de trigo, com 1 grão de milho na sua mão. Entenderam? Porque tudo que precisa está ali no grão. Então, tudo que você precisa está no grão. Jesus. E a fé que nós temos que ter é a fé de Jesus. Ok? Vamos lá para o Mateus
8:26, acho que não lemos ainda. Então perguntou, esse texto é o texto dos discípulos com Jesus no mar. Um vento terrível, parecia que o barquinho ia afundar, Jesus dormindo na proa. Aí os discípulos tentando controlar a coisa, não conseguiram, aí vão e acordam Jesus. Jesus repreende o mar e os ventos e tudo se acalma. Aí vem o versículo nosso. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que quer dizer isso? A fé em potencial estava inteira dentro deles. Mas eles não desenvolviam a fé. Ao invés de desenvolver a fé, eles ficavam lutando pelo seu jeito natural. Rema, Tiago, rema mais forte. João, empina essa vela para cá. Ficaram lutando. Por que Jesus disse que eles eram tímidos? Porque Jesus esperava, o que é tímido? Uma pessoa acanhada, que não toma ação. Por que Jesus disse que eles eram tímidos? Porque Jesus esperava que eles se levantassem e dissessem, mar, para aí, porque o mestre está aqui dentro. Se acalma. E sabe o que teria acontecido? O mar teria se acalmado. Então Jesus chamou eles de tímido e de pequena fé. Porque não tinham desenvolvido a fé. Qual é o tamanho da tua fé? Pastor, Deus me deu assim uma medida de fé. Negativo, Deus te deu uma semente. A tua fé foi dada para você como semente. Todo o potencial da tua fé para fazer nada ser impossível para você está em você. Agora, se não desenvolver, não tem nada. Ok? Vamos terminar então. Romanos 10, versículo 10 a 17. Eu quero que vocês vão lá para Gálatas 5, 22. Então, o nosso grande problema é como nós lemos a Bíblia. E às vezes é a nossa tradução de Bíblia. Gálatas 5, 22. Vamos ler comigo? Vamos lá. Lendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Ok. Agora, bota o grego para mim. Só quero mostrar esse versículo. Podia mostrar todos para vocês, mas quero mostrar esse. Aí, o grego. Aí. Quero que você leia no grego. Vou ensinar vocês a ler no grego. Aí. Esse é exatamente o mesmo versículo. E veja a última palavra que está lá, que está em azul. Pistes. É o pi, é o i, é o sigma do meio, é o tal, é o i e é o sigma final. São as letras que estão aí do grego. Essa palavra quer dizer fé. Agora nós lemos na nossa tradução, qual é a palavra que está lá? Fidelidade. Aí a gente nunca chega pensando que é fé. Agora, olha só, tem uma outra palavra lá. Na segunda linha, a última palavra. Tem um alfa, tem um gama, tem um alfa, tem um pi e tem um e final. Ágape. Sabe o que quer dizer isso? Amor de Deus. É o mesmo versículo, só que nesse caso aí o amor está correto, mas a fidelidade despistou a gente, levou a gente para o outro lado. Agora, pergunta para vocês que sabem a Bíblia. Esse versículo está falando do que mesmo? Frutos do Espírito. Fé é um fruto do Espírito. Fé é um fruto do Espírito. Agora a pergunta é o seguinte. Se você tem a Jesus no teu coração, eu quero dizer para vocês, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou declarar. Se você tem Jesus no seu coração, você potencialmente tem toda a autoridade de Jesus. Porque Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. Daí olhou para os discípulos e disse, ide. Em outras palavras, vá com a minha autoridade. E a autoridade de Jesus é quanto? Toda a autoridade no céu e na terra. Então, que autoridade você tem? Toda a autoridade no céu e na terra. Agora, em Jesus está tudo. Quem você tem? Jesus. Agora,
você tem o Espírito Santo, que vai produzir em você o fruto do Espírito. O que é a relação aí? Fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, é fruto teu ou do Espírito? É do Espírito. Agora, para mim ter o fruto do Espírito, primeira coisa, e sem ele não vai para lugar nenhum, é ter o Espírito. Então você tem uma semente dentro, em que está todos os frutos. Ah, pastor, mas eu não consigo controlar o meu temperamento. Eu não consigo ter domínio próprio. Já tem domínio próprio. Você tem que exercitar o domínio próprio que está em você, que é fruto do Espírito. E você tem que exercer domínio pelo teu espírito da tua carne, que é a tua alma, que é as tuas emoções. Alguém faz alguma coisa, a emoção vem, e você, ao invés de responder de maneira como homem e mulher espiritual, responde pela carne. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, como é que a fé é dada? Romanos 10. Versículo 10 e 17. Vamos lá? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele está dizendo duas coisas. A fé não é na sua alma. A confissão é da sua alma, porque a confissão usa a sua. Quem manda na sua boca? Sua decisão, sua razão. Isso é alma. Mas a fé não é baseada na sua alma. Então tem muita gente que fica tentando exercitar fé pela alma. É impossível. Coração nesse texto aí significa ter o espírito. Nem sempre coração na Bíblia é o espírito. Às vezes é coração de carne, às vezes é alma. Mas nesse texto especificamente é o teu espírito. Porque você crê com o teu espírito. Então, e confessa com a tua boca. Agora vamos lá para o 17. E como é que você crê com o teu espírito? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Aonde que está a fé? Na palavra. Jesus solta a palavra. Lázaro, vem para fora. A palavra vai lá e faz toda a obra. Então, a fé, a obediência a Jesus, porque fé é sinônimo de obediência, a obediência vem pela palavra. Então você quer desenvolver sua fé? Comece a ler a palavra. Nós estamos com um grupo que não lê palavra mais. Que não lê mais a palavra. Escuta o YouTube o dia inteiro. Mas não lê a palavra. Deixa eu só te dizer. Vocês estão ouvindo a minha palavra. Todos os textos que eu li para vocês é a palavra de Deus. Todos os textos. Agora, a minha palavra não é a palavra de Deus. A minha palavra é a minha palavra. É o meu entendimento que Deus me deu. Mas ela não é Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso. É a Bíblia. A minha pregação não é a palavra de Deus. Ela é o meu entendimento da palavra de Deus. Meu entendimento da Escritura. Por isso que a Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque credes que tendes nela a vida eterna. A gente tem que examinar. Tem que ler, tem que entender. Porque nós temos que ensinar. Mas como crerão se não há quem pregue? Põe o versículo 16, por favor. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? O que você acha que eu estou fazendo aqui hoje? Estou pregando para que você possa ouvir os textos da palavra. Então eu quero terminar. Um exemplo de desenvolvimento de fé. Tem muito na Bíblia. Eu não vou ler ele porque você conhece a história. Eu vou só citar ele. Mas está assim de exemplo como é que a tua semente, que tem tudo nela, como é que ela cresce? Para você dizer para o monte, sai daqui monte, vai para o mar, e ele te obedecer. Como é que ela cresce? Jesus estava saindo da cidade de Jericó, tinha um mendigo na beira do caminho.
Aí ele ouviu que Jesus estava com uma multidão em volta dele. Ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus foi andando. E Jesus estava lá longe. Mas Jesus vai andando. E ele estava lá, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passa. E não para. De repente, ele já está lá atrás. E Jesus para. E aí vai minha pergunta para você. O assunto é como é que tua fé cresce. Por que Jesus não parou antes? Para fazer a fé do camarada crescer. Para fazer a fé dele crescer. Para dar uma oportunidade para a fé crescer. Vai lá no versículo, no Marcos 10, 52. Então aí Jesus para e diz: traga um homem. Aí eles trazem um homem. Agora veja a pergunta de Jesus. Antes um pouquinho, desculpe. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Agora veja a resposta de Jesus. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus. Aonde que estava aquilo que aconteceu nele? Estava nele. Mas estava como um grão de mostarda. Aí Jesus tinha que fazer aquele negócio crescer. E sabe como é que cresce? Como é que vem a fé? Pela palavra. Então quando ele dizia, filho de Davi, era a palavra. E sabe, o ouvido dele era o primeiro que escutava quando saía da boca. Então ele foi ouvindo a palavra, filho de Davi, filho de Davi. Então quando ele disse a primeira vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e deve ter pensado assim, não tem fé para ver. Continua andando. Jesus, filho de Davi. A fé está desse tamanho, mas com fé desse tamanho, ninguém vê. Continua andando. Jesus, filho de Davi. A fé está desse tamanho, mas ainda não dá. E ele vai. Jesus, filho de Davi. Ele falou, agora sim. Ele tem fé o suficiente, a fé dele cresceu o suficiente para ele ser curado. E Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. Por isso que Jesus não parou na primeira vez. Se Jesus para na primeira vez, ele ia continuar cego. Porque ele não tinha fé para ser curado e nem para ser salvo. Não tinha crescido. Não era o tamanho da fé, aliás. Obrigado, Marcos. A fé dele não tinha se desenvolvido ao ponto dele poder receber o que Deus estava querendo fazer com ele. E assim eu termino. E a minha conclusão é essa. Se nós soubéssemos na prática que temos a mesma fé que Jesus tem, isso removeria os nossos problemas e nos levaria a uma vida vitoriosa. Você quer ter uma vida vitoriosa? Simplesmente creia que você tem a fé de Jesus e comece a exercitar a sua fé, porque não é a quantidade é dada como um grão de mostarda. É o quanto você desenvolve. No grão de mostarda está tudo o que precisa. Na fé que você recebeu de Deus, está tudo o que precisa. Mas você pode morrer e não pegar nada do que Deus tem para você, se a fé não se desenvolver.